mais avançado que se torna aço e torna, portanto, mais resistente. O vapor vai dar lugar à eletricidade, que vai mudar por completo a vida das pessoas, então. Por exemplo, com o advento da lâmpada, se tem um turno a mais de trabalho, um turno a mais da vida, que era a noite, algo que não havia existido até aquele momento. Consequências dessas mudanças tecnológicas podemos perceber, por exemplo, no progresso das técnicas e dos avanços tecnológicos. Veja, as técnicas se desenvolvem cada vez mais, ficam cada vez mais avançadas. A segunda revolução industrial vai marcar essa presença. Um outro fator é o aumento da produção em massa. Veja, a produção fica em massa, ela aumenta porque a tecnologia aumenta, fazendo que haja maiores condições, melhores condições de se produzir mais produtos. Uma outra característica é a produção de bens de produção, isto é, produção de ligas metálicas que vão ser, por exemplo, da fabricação de automóveis. Veja, não é a fabricação do tecido para alguém fazer uma camisa, ou de uma camisa, de uma calça, como foi na primeira Revolução Industrial, de produção de produtos de bens de consumo. Não, produtos de bens de produção são produtos que vão ser utilizados, vão ser moldados para fabricar produto ou coisas a serem produzidas. Algo bem diferente e algo que mostra uma superioridade e uma mudança tecnológica. Um outro fator é os trabalhadores organizados em busca de melhores condições de trabalho. Isto é, os trabalhadores agora vão estar organizados em sindicatos e vão ter consciência da sua exploração. É a partir da segunda Revolução Industrial que a jornada de trabalho diminui. Ao invés de ser 14, 18 horas, passa a ser horas mais calmas. Por exemplo, 12 horas, 10 horas, enfim, no século XIX já era muito pouco tempo de trabalho. Só no século XX nós vamos ter jornadas de 8 horas de trabalho. Antes era muito mais. Bom, agora vamos ver algumas cenas do filme Metrópolis de Fritz Lang.
As cenas que nós vimos agora são de um filme rodado na década de 20, o Metrópolis, do cineasta alemão Fritz Lang, que faz, digamos assim, uma ficção científica enquanto crítica da situação de trabalho daquele período. Os trabalhadores nas fábricas, enquanto robôs, é uma crítica ao sistema de imposição que estava sendo utilizado na Revolução Industrial, que teve avanços fantásticos, é claro, mas não podemos esquecer do seu aspecto social. Tendo em vista isso, vamos ver agora as consequências da Revolução Industrial. Bem, as consequências da Revolução Industrial podem ser citadas das várias formas. Primeiro, há uma passagem para as sociedades industriais, sociedades que têm uma nova configuração, sociedades que têm novos padrões. Nós vimos um deles, por exemplo, a questão do relógio, a questão do tempo. Um outro fator é a fábrica como o núcleo básico de produção. Veja, a fábrica aí tem como objetivo fazer a indústria da época. Indústria sempre existiu, mas a indústria, num local que tem todas as características da fábrica, é algo daquele momento. Um outro fator é a utilização de energias naturais, como também artificiais. Essas fontes de energia diferem. Por exemplo, o moinho d'água são energias que são reutilizadas da passagem dos rios, isto é, se colocava um moinho ao lado de um rio, à medida que o rio passava, girava o moinho e gerava energia. Agora, desse aspecto natural se faz um aspecto mais artificial. Do petróleo se extrai o óleo, que é utilizado como gasolina para movimentar os carros. Veja a diferença. Um depende muito da natureza, outro não, da extração do homem de recursos para fazer a sua energia. Um outro fator são as máquinas. As máquinas aí, elas são uma inovação tanto tecnológica como das condições de trabalho. Veja, as máquinas vão virar um prolongamento do trabalhador. Isto é, o trabalhador tem como função utilizar a máquina. É exatamente isso, é um prolongamento de suas atividades. O seu conhecimento está simplesmente em manejar a máquina. É por isso que a Revolução Industrial utilizou tantas mulheres e crianças, porque o objetivo não é ter um conhecimento específico e próprio, o objetivo é saber lidar com a máquina. Ela é um prolongamento como se fosse um grande instrumento em que só precisa de um humano a ser manejado. Uma outra questão é o trabalhador despossuído das ferramentas de trabalho. O trabalhador aqui não tem ferramentas. O artesão medieval, o artesão da Idade Moderna tem as suas ferramentas, fabrica os seus produtos com elas. Aqui não. O trabalhador simplesmente tem a sua força de trabalho. Ele, com ela, se dirige à fábrica e lá, nas ferramentas que o dono da fábrica tem, ele faz os seus instrumentos, faz o seu produto, o seu trabalho e depois guarda as ferramentas e volta para casa. Veja, só isso faz com que ele não tenha a independência de fazer produtos próprios. Isso é um fator importantíssimo. A imposição de uma disciplina fabril era existente na época. Veja, a imposição não é simplesmente o controle do tempo em que o trabalhador estivesse na fábrica, o horário de saída, o horário de entrada, não, nada disso. É além. Veja, a imposição significa que o trabalhador, estando lá, deve trabalhar ao máximo. Inicialmente, o que faziam? No local onde eles trabalhavam, colocavam fiscais, para garantir que eles não ficariam matando o serviço, isto é, sem fazer com as suas obrigações. Só que os fiscais tinham uma hora que saíam e os trabalhadores, evidentemente, descansavam. Aí, então, encontraram uma outra técnica, que seria o seguinte. No local de trabalho, colocavam vários espelhos, ao redor, vidros espelhados. E se avisava o seguinte, atrás daquele vidro espelhado, haveria uma pessoa que estaria fiscalizando cada um. Se algum não trabalhasse, ele poderia ser flagrado por essa pessoa que ele não via. Veja, era um vidro espelhado, ele não tinha noção do que havia do outro lado. Então, o trabalhador constantemente teria que fazer o seu ofício. Senão, ele estava sempre com a sensação de sendo vigiado. Poderia não haver ninguém, mas se houvesse e visse que ele estava parado, ele podia ser seriamente punido. Essa disciplina fabril, muito rigorosa, é algo bem característico da segunda Revolução Industrial. Um outro fator é a desvalorização dos produtores. Isto é, com medidas como essas que foram citadas, os produtores ficam totalmente desvalorizados. Eles simplesmente são massa de manobra para a feitura dos trabalhos nas máquinas, mas eles não são tão essenciais, porque a utilização de